E o Iomar perdeu uma filha com 18 anos. E todo mundo, e foi uma morte violenta, né, inesperada. E o Iomar sofre, dói nele, dói na gente. Né? Dói na gente. O Iomar tenta reconstruir a vida, mas dói. Dói ver a postagem dele, dói abraçá-lo. Né? Então, essa solidariedade que nos... Essa ética solidária é que faz a gente ser companheiro. Que faz a gente ser companheiro. Né? Companheiro quer dizer caminhar junto, compartilhar o pão, compartilhar a viagem, compartilhar as dores, compartilhar as vitórias e as derrotas. Eu fui lá em Itaperuna, fizemos uma formação lá com a diretoria, tivemos que voltar, vamos ver a melhor conjuntura, né? Para voltar lá. Uma cidade muito bonita, Itaperuna, gostei muito. Fresquinho. Sim, eu fui lá no monte, lá, como é que chama lá? Tá ovo nas fotos. Como chama lá aquele morro lá em cima? Cristo. Morro do Cristo, lá é bonito que só. Subi a pé, porque eu gosto de caminhar, subi aquele troço lá, cheguei lá, o coração saiu pela boca, mas foi muito bom. Já estive em Campos, né? Cadê? Não tem ninguém aqui em Campos? Diniz, né? Já fui, enfim, Teresópolis. Friburgo eu nunca fui, nunca me chamaram, também não gosta de mim. Já fui a Niterói muitas vezes, né? Quando era Fabiano, depois quando o Porquinho foi presidente, né? Então a gente conhece a categoria. Nunca fui a Três Rios, porque meu tio também não gosta de mim, apesar de eu ser botafoguense. O melhor do Rio, se o campeonato acabasse hoje. Se o campeonato acabasse hoje, o Botafogo estava lá. Elas estão torcendo para acabar logo. Libertadores. É o quinto. Não vejo ninguém na minha frente. Do Rio. Bem. Então é um prazer vir aqui e tal, e eu sei a natureza desse encontro, né? Vocês são uma corrente política que atua na Federação dos Bancários. Conheço os embates de vocês. Já fui, inclusive, no congresso da Federação. Participei de uma mesa, a convite da Federação. Não lembro onde é que foi. Onde é que foi? Foi aqui. Tem razão, foi aqui. Foi aquele hotel ali em cima? Nobile. Foi aqui. Foi aqui na Eu estava presidente, tá vendo como é que eu gosto de você? Tá vendo? Chamei logo para a federação, que eu fui sindicato. Aí eu fui na federação, foi um debate legal, enfim, legal. Então eu sei que vocês têm os embates internos, né? Tem as disputas internas, que faz parte do processo político, não tem nenhum problema com isso, né? Eu sou petista, sou cutista, mas não pertenço a nenhuma corrente política. Não é porque nenhuma corrente me completa, né? É porque eu prefiro não estar organizado em corrente, porque aí eu consigo dialogar com diferentes visões, né? Eu fui assessor da CUT do Rio de Janeiro por 10 anos, assessor de formação, coordenei o programa de formação da CUT. Já tive também na Baixada, o pessoal da Baixada está aqui, né? Gentil me chamou para lá e tal. Mas fui assessor da CUT, saí da CUT por uma decisão política, também por uma decisão profissional. Deixei a assessoria, saí, mudou a direção, teve outros projetos. Eu já era professor da UERJ e sou professor da UERJ há 20 anos, então eu me dediquei à carreira acadêmica, estou na UERJ, sou professor e estou trabalhando, assessorando o movimento sindical, viajo muito, trabalho com o movimento sindical. Então o que hoje nós vamos abordar? Eu gostei muito do debate de manhã, conheço o Chico Alencar é professor de História, né? Antes de ser deputado federal, senador, Chico Alencar era professor de História da UFRJ. Chico Alencar foi professor de História do Colégio de Aplicação da UFRJ, do CAP. E antes de ser professor de História do CAP, Chico Alencar foi da rede pública, estadual.
professor de ensino médio. Depois foi para o cabo da FRJ, depois elegeu vereador, né? Chico Alencar foi da Federação de Favelas do Rio de Janeiro, né? Foi uma liderança política lá, depois se elegeu vereador e 16 anos ficou como mandato. Então, foi uma pena, assim, um prejuízo muito grande para nós não termos eleito Lindbergh e Chico e ter que eleger o povo, né, do Rio de Janeiro elegeu o Flávio Miliciano Bolsonaro e o Harold de Oliveira, né? Mas enfim, então eu ouvi o Chico, foi alentador, tal. O Chico tem uma fala serena, uma fala poética. Ele é aquele revolucionário que consegue ser incisivo, sem ser carrancudo, sem ser grosso, sem ser arrogante, né? Ele faz uma fala assim muito serena e ouvir o Chico é uma lenda, né? Ouvir o Damião também, né? E o companheiro do Espírito Santo e tal. Então muita coisa que eles abordaram serve para o que eu vou falar. E agora à tarde escutar o meu amigo Normando, amigo de longa data. Nós fomos militantes da esquerda clandestina lá nos final dos anos 70 e dos anos 80. Ele no glorioso Partido Comunista Brasileiro e eu já na fundação do PT. Então o Normando é um quadro, você tem que chamar mais de Normando. Normando é um quadro, foi pouco explorado hoje aqui. Eu achava que vocês iam fazer mais perguntas, né? Grande quadro, é um estudioso. Normando é um advogado vermelho, comunista, e é um estudioso, estuda, lê, o que falta para a esquerda, substância, fermento, né? O Normando é um estudioso. Eu faço muitas parcerias com o Normando aqui e ali, a gente está sempre junto, às vezes compartilhando, e o Normando é advogado aqui de Sino Petro, é um cara importante. Meu amigo Wagner me ofereceu, me propôs falar um pouco sobre o sindicalismo no Brasil, fazer um resgate histórico e ver a discussão das concepções, estrutura e organização. Eu vou fazer isso, mas eu queria que vocês ficassem atentos a uma questão. Queria só que você marcasse tempo, me avisasse quando fosse 30, porque eu sou professor, já viu, né? Se não marcar, o professor não gosta de falar, você sabe, né? Então marca 30 e avisa que eu já estou fechando. Então, para assim, vou fazer isso, mas principalmente vou falar dos desafios que vocês estão encontrando, que o movimento sindical encontra nessa conjuntura. Uns mais no campo da ideologia, da identidade de classe, da consciência de classe, que foi abordado por Normando, e uns na reorganização. Nós estamos numa encruzilhada histórica que nós precisamos discutir. Para discutir o futuro do sindicalismo, nós temos que tomar decisões urgentes do presente do sindicalismo. O sindicalismo fordista, quer dizer, de carteira assinada, de fábrica, de local de trabalho, de grandes aglomerações de trabalhadores, num local só, que veio com a Revolução Industrial, não só na Europa como no Brasil, esse sindicalismo acabou, né? O mundo do trabalho, depois da tecnologia e depois da reestruturação produtiva dos anos 90, acabou com o emprego formal. É uma tendência mundial. E a digitalização, ou a tecnologia digital, o Marx falou isso no século XIX, lá no Manifesto Comunista, no Manifesto Econômico Filosófico. O Marx diz o seguinte: a revolução das forças produtivas será benéfica para a humanidade desde que tenha como centro o trabalho. Só que as revoluções das forças produtivas não foram benéficas para o trabalhador porque a revolução das forças produtivas substituiu o trabalho humano pelo trabalho das máquinas. Este é um dilema. E vocês estão numa categoria que está em vias de extinção.
Estava lendo no aeroporto em Brasília, esperando o avião, aí você passa naquela livraria ali, né? Para passar o tempo, aí tinha um livro lá escrito assim: a tecnologia digital e o fim dos bancos. Tecnologia digital e o fim dos bancos. Era um livro meio maçudo, eu não estava com grana, mas fiquei curioso de ler, vou ler. Mas eu falei, o título está errado. O título do livro está errado. Tecnologia digital e o fim dos bancos físicos. Seria o fim dos bancários. Ele quis dizer bancos físicos, agências, né? Tem razão. Fim dos bancários. Como consequência, o fim dos bancos físicos é o fim da categoria bancária, do trabalho bancário, do trabalhador bancário. Então, aí eu li uma introdução pelo menos, e é dramático, né? Vou falar disso na segunda parte. Vou voltar um pouco para localizar como é que construiu o sindicalismo no Brasil e fazer um resgate histórico, político, para a gente entender um pouco em que situação nós estamos. Todos vocês aqui que são dirigentes já antigos, né? Antigos no sentido cronológico, também no sentido político. Aqui todo mundo está há mais de 20 anos no movimento sindical. Quem está menos de 20 anos aqui? Viu? Tem pouquinho que está menos de 20 anos. Tem uma galera que está mais de 20. Fiquei até feliz porque encontrei aqui vários que estão a menos de 20. Né? Agora, se eu perguntar assim, quem está aqui há menos de 5 anos? Viu? Então nós somos antigos nesse sentido. Né? Isso é bom e ruim. É bom porque nós temos história, trajetória, né? Experiência, já passamos por diversas conjunturas, como diz o Zeca Pagodinho, né? Já passei por tudo nessa vida. Mas também é ruim porque nós não estamos renovando. Não estamos renovando. Isso é um drama do movimento sindical, a não renovação. Sindicatos de servidores públicos, por exemplo, servidores públicos, principalmente os federais, e eu trabalho muito com sindicatos de servidores federais, serão brevemente sindicatos de aposentados. A média de idade no Serviço Público Federal que está nos sindicatos é 50 anos. O mais novo. Né? Tem gente com 55, 60, 65, tem gente até com 70. Tem alguns sindicatos que eu vou dar curso, dar palestra, vou ao congresso, o público é aquela cabeça cinzenta. Os homens, né? Ou cabeça sem cabelo. E as mulheres não têm cabeça cinzenta porque elas pintam o cabelo, né? Então, mas é uma galera já depois dos 50 anos. Pois bem, o movimento sindical nasce no Brasil com o fim da escravidão. Todo mundo sabe disso, não é isso? Então, até a escravidão, e a escravidão acaba em 1888, com a abolição, com a Lei Áurea, não havia trabalho industrial, não havia trabalho em fábricas, porque não haviam fábricas. E não havia trabalho em bancos, porque não havia bancos. Tinha uma casa bancária, né? Que era o próprio dono da casa bancária, que atendia os filhos, a família. Tinha nascido o Banco do Brasil, tinha nascido a Caixa, o imperador criou o Banco do Brasil, criou a Caixa. Principalmente o Banco do Brasil como fomento, para que os fazendeiros pudessem comprar escravos, pudessem, enfim, investir na produção, né, do café, e, enfim, do açúcar. A Caixa Econômica com um banco de crédito mais pulverizado, mas não tinha agências bancárias. O banco privado nem tinha, né? Tinha aquelas casas bancárias que não eram redes como se tem hoje. E não tinha indústria porque o Brasil era um país agrícola, um país agrário. O Brasil era uma grande, como diz o Chico Buarque, uma grande fazenda. O Brasil era uma grande fazenda. Até 1870 o Brasil era uma grande fazenda. Até 1900 o Brasil era uma grande fazenda. Você pega o município do Rio de Janeiro, você vai lá Santa Cruz, engenho de dentro, aquela Realengo, é tudo engenho.
Sepetiba, aquela região ali, era tudo floresta, cheio de índios, né? O Brasil começa a industrializar depois do fim da escravidão. Vem os imigrantes, os fazendeiros do café migram para as fábricas, aquilo que nós chamamos de acumulação primitiva de capital agrário, eles migram para as fábricas. Grande parte das fábricas vão ser construídas por imigrantes, não só trabalhadores como patrões são imigrantes. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, quem inaugura a indústria têxtil, uma grande família de imigrante italiano, a família Matarazzo, né? E uma outra grande família chamada Crespi, cotonifício, né? Que foi forte até os anos 60. Então a indústria têxtil, a indústria de sapatos, que é a indústria nacional, vestuário, mas a indústria pesada é toda importada. Trilhos de trem, vagões de trem, equipamentos para o porto, o transporte que era basicamente marítimo, né? Tudo importado, vinha da Inglaterra, né? Então o sindicalismo no Brasil começa na virada do século XIX para o século XX com poucas indústrias. Vêm os imigrantes, italianos, espanhóis, japoneses, chegam principalmente para a agricultura. Muitos desses imigrantes que vão para o sul são famílias inteiras. Imigrantes que vêm para o sul e para o sudeste são famílias inteiras. Essa região aqui de Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, famílias inteiras de imigrantes ganharam concessão de terras que o imperador, né, que o império deu para que essas famílias viessem, né, para a produção. E veio muito trabalhador imigrante, braçal, operário mesmo, que não veio com famílias, ou se veio com família, ficou em cortiços. O Rio de Janeiro, no início do século XX, era cheio de cortiços. O que eram os cortiços? Eram moradias coletivas. Aquela região de Bangu, Vila Isabel, né, que era a região de fábrica, Tijuca, eram regiões fabris com muitos cortiços de operários que traziam famílias, não tinham fazenda, não tinha doação de terra para construir seus sítios, sua produção, ganhavam, não tinham renda, moravam em moradias coletivas. De vez em quando passa uma novela que mostra, né, as moradias coletivas. Era uma comunidade, né? Construía-se uma comunidade de operários, aquilo criava uma identidade. Isso ajudava muito os operários no combate contra os patrões, porque nas fábricas eles não podiam conversar, não podiam se reunir, não podiam se articular. Onde é que eles se articulavam? Os cortiços, nas comunidades em que eles construíam, no teatro, no futebol, na confraternização, né? Era ali o momento em que eles se identificavam. Porque dentro da fábrica não podia fazer trabalho político, né? Na imigração, as fábricas eram lugares controlados. E quando tinha greve, era conflito generalizado. O Vitor Gianotti, de saudosa memória, nos deixou em 2015, foi um estudioso dessas vilas operárias, desses cortiços operários. Escreveu, inclusive, um belíssimo livro que eu trouxe aqui para sortear para vocês, chamado História das Lutas das Classes Trabalhadoras do Brasil. O Vitor Gianotti, que é um italiano, imigrante, chegou aqui no Brasil nos anos 60 e foi viver em São Paulo, depois veio para o Rio, até o fim da vida viveu no Rio. O Vitor Gianotti mostra muito o que eram essa identidade operária nesses cortiços. O Vitor Gianotti diz que dos anos 1905 até 1917 houve uma proliferação de greves no Brasil, greves operárias.
Interessante dizer isso. Gostei da fala do Normando em vários aspectos, mas principalmente num. Os operários, naquele contexto, não tinham sindicatos. Do ponto de vista de estrutura física, sede, carro de som, imprensa, com essa parafernália que nós temos, tinha uma imprensa de linotipo mesmo, né? De chumbo, impressão a chumbo quente. Tinha muitos jornais. Eu arrisco dizer que naquele contexto dos anos 1905 a 1917, o movimento operário tinha muito mais jornais de conteúdo ideológico, político, formativo, do que nós temos hoje. Os nossos jornais sindicais são classificados de anúncios, de conquista salarial, de negociação, de pauta, de assembleia, pouca ideologia, né? Os jornais operários dos anos 1905 a 1917, principalmente com a hegemonia dos anarquistas, eram jornais de combate político. Tinha texto do Marx, tinha texto do Trotsky, tinha texto do Proudhon, tinha texto do Bakunin, tinha discussão das greves operárias na Europa, da Comuna de Paris, das revoluções. Então aquilo era um trabalho educativo. E aí sabe o que fazia, Wagner? Pegava aquele jornalzinho e fazia círculos de estudos. Como assim? Mas não era, sim, os operários eram analfabetos. Mas alguém deles que sabia ler, fazia leitura, organizava uma apresentação e fazia os círculos de leitura. Quando você vai nos bairros operários do Rio de Janeiro, tinha lá os círculos operários. Operários cristãos, ou operários comunistas, ou operários anarquistas. Eles também brigavam entre si. Os operários cristãos tinham sua própria organização, os operários comunistas e os operários anarquistas. Era igual água e vinho, não se misturava, porque tinham perspectivas políticas diferentes, principalmente entre os anarquistas e os comunistas. Brigavam muito, né? Do ponto de vista ideológico. Não era briga física, não, com carro, nada disso. Era do ponto de vista de doutrina mesmo, de debate, de perspectiva histórica. Lá em Santa Teresa, onde eu moro, lá em cima tem o Mercado das Pulgas, que é um casarão, que hoje é um centro cultural, que era uma vila operária, de um círculo operário. E lá tinha uma biblioteca operária. O operário pegava, não sabia ler, alguém reunia 40, 50 operários e fazia leitura coletiva, explicação, e dali organizava. Com a industrialização, o Brasil se expandiu, né? Assim, a indústria nasce basicamente em São Paulo, na verdade nasce no Rio, porque era a capital federal, capital da República, já tinha sido capital do Império, se tornou capital da República, e essa migração então, de grande parte do capital agrário em São Paulo, nasce as fábricas em São Paulo. Quando você chega em São Paulo, você vai na Avenida Paulista, meio do centro de São Paulo. A Avenida Paulista, no ciclo do café, era um largo cheio de casas de barões.